Pessoal, estamos de volta com as aplicações das leis de Newton. Hoje eu vou trazer para vocês mais 3 exercícios envolvendo aplicações das leis, das 3 leis. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dutra, eu sou professor de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. O primeiro problema é um problema muito conhecido, né? Um problema do elevador de uma pessoa que está em cima de uma balança. E esse elevador ele pode subir acelerado ou descer acelerado, né? Ou de repente ficar parado. Então o enunciado diz o seguinte: um homem de massa 60 kg acha-se de pé sobre uma balança graduada em newtons. Ele e a balança situam-se dentro de uma cabine de um elevador que tem em relação à Terra uma aceleração vertical de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. E esse local é a Terra, provavelmente, então a gravidade aí é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem 2 perguntas para poder responder, né? A letra A ele pede a indicação da balança caso o elevador esteja acelerado para cima. E na letra B a indicação da balança caso esse elevador esteja acelerado para baixo. Antes de discutir esses 2 casos, vamos discutir a situação em que o elevador está parado, em repouso, né? Que é a situação mais comum em que a gente sobe em cima de uma balança, né? Muito dificilmente alguém vai botar uma balança dentro do elevador, né, para medir a indicação dela, para medir o peso. Nesse caso, o elevador parado tem a balança, tem a pessoa em cima, que a gente vai representar por esse bonequinho, né? E, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, a balança ela mede a nossa massa, né, por meio da força de contato, por meio da normal, né? Como é que isso acontece? É aceleração zero, está tudo parado. Você tem a força que a balança vai fazer para cima, que é a força normal, é a força que a balança vai exercer sobre o homem, né? E essa força aí que vai permitir a medida, a aferição da massa do homem, né? No caso aqui, essa balança vai estar graduada em newtons para a gente. E, claro, que se só tivesse essa única força, se essa fosse a única força que estivesse atuando no homem, essa força normal para cima, esse homem seria acelerado para cima. Como a gente sabe que ele está em repouso porque tem que ter uma outra força para baixo para cancelar, para somar com ela e dar resultante nula. E essa força é a força peso, né? É a força peso, a gente representa pela letra P, né? A força que a Terra vai fazer sobre ele, uma força de atração à distância. E a gente tem a normal que a gente quer determinar, né? A pergunta é, quanto vai valer a normal, né? A força normal de contato nesse caso? Que vai nos dar a indicação da balança. Bem, antes de calcular a normal, a gente precisa calcular a força-peso. A força-peso, a gente lembra das últimas aulas, que ela é dada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, a massa do homem é 60 kg, que multiplicado por 10 vai dar 600 newtons. Como é que a gente vai descobrir essa força normal de contato? A gente sabe que essas 2 forças estão se somando e estão se cancelando, né? A resultante dela está dando zero. Isso já era esperado porque a gente sabe que está tudo parado, então a aceleração é zero. E aí você tem a lei, qual é a lei que vai relacionar a resultante com a aceleração, né? É a segunda lei de Newton, que diz que a resultante, a força resultante que atua num certo corpo que tem uma certa massa, é igual ao produto da massa pela aceleração. Nesse caso aí, a aceleração é zero, é nula. Então a resultante, por consequência, né, a massa vai multiplicar por zero, significa então que a resultante vai ser zero, né? Isso tem a ver com a primeira lei de Newton, tá certo? Se a soma das forças que atuam de um corpo for nula, o corpo vai estar em repouso, se já estiver em repouso antes, ou em movimento retilíneo uniforme. Numa situação de movimento retilíneo uniforme, isso aqui também seria verdade, né? Nesse caso aí, a gente vai adotar o eixo positivo para cima, de tal modo que as forças que forem positivas a gente vai contabilizar como sendo positivas, e as que estiverem para baixo como negativas. E aí você tem N para cima, peso para baixo, N menos P dando zero. Vai ficar N menos 600, substituindo o valor do peso. Passando
600 para o outro lado, isolando, a gente chega então que a balança vai marcar 600 newtons, ou seja, a balança vai marcar o próprio peso do homem, vai indicar a própria força que a Terra vai estar fazendo sobre ele, né? Se essa balança estivesse graduada em quilogramas, ela marcaria 60 quilogramas, tá bom? Aqui na Terra. Agora, o que acontece quando esse elevador está subindo ou descendo acelerado? Será que isso vai alterar a marcação da balança? Né? A gente vai ver que vai alterar. Como é que vai alterar? Veremos nos próximos slides o que vai acontecer, né? Então, no primeiro caso, na letra A, ele perde a indicação da balança quando esse elevador estiver subindo acelerado, né? Com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Está subindo acelerado. Então, mais uma vez, a gente vai marcar as forças, né? É extremamente importante a gente marcar as forças que estão atuando no corpo, nos corpos, em que a gente quer determinar uma determinada força que vai estar atuando nesse mesmo corpo. Nesse caso, mais uma vez, a gente continua com o mesmo par de forças, né? A normal para cima e o peso para baixo. Repare que propositalmente eu desenhei a normal maior que o peso, né? E isso vai ser justificado daqui a pouco. Por que a normal vai ser maior que o peso nesse caso? Para um observador que estiver olhando o homem dentro do elevador, para o observador de fora, no solo, né, localizado na Terra, esse observador vai ver que esse elevador e essa balança, todo mundo, homem, elevador e balança, vai estar todo mundo subindo com a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então esse homem que está em cima da balança, ele vai estar sendo acelerado também junto com todo mundo para cima. E a gente sabe o seguinte, para ter aceleração a gente tem que ter uma força resultante. A gente tem que ter uma resultante que justifique essa aceleração. A gente tem aqui uma situação como se fosse um cabo de guerra, normal para cima e o peso para baixo, né? A gente sabe que para justificar essa aceleração do homem para cima, a gente vai ter que ter a normal ganhando do peso. A gente vai ter que ter esse cabo de guerra puxando, vencendo para cima. Por isso que eu desenhei a seta normal, representando a força de contato que o chão da balança vai estar fazendo sobre o homem maior do que a força-peso. E aí como é que a gente vai descobrir? Lembrando, né, mais uma vez a gente vai usar a força-peso igual a 600 newtons. Vamos aplicar a segunda lei de novo. E aí, no caso, vai ficar o seguinte. Como é que a gente vai escrever a resultante? Né? Aqui, a receita de bolo que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte. O corpo vai estar acelerado para cima. E aí, quem eu vou considerar positivo e negativo? Eu considero... A ideia é a seguinte, né? A receita de bolo é considerar tudo que tiver a favor da aceleração positivo e tudo que tiver contrário negativo. Então, a gente faz tudo que está a favor. Qual é a força que vai estar a favor? A normal. Menos tudo que está contra, que é o peso, né? Ele está subindo contra a aceleração, né? Tudo que está a favor da aceleração, menos tudo que está contra, né? O cabo de guerra está subindo, né? Está ganhando, ele está subindo. É igual ao produto da massa pela aceleração. Substituindo os valores, né? O peso é 600, a massa é igual a 60 e a aceleração agora é 1 metro por segundo ao quadrado. Então a gente tem que n menos 600 igual a 60, passando menos 600, que está negativo, para somar com 60, a gente tem então que essa aceleração vai valer, que essa força normal de contato vai valer 660 newtons. Aqui eu deveria ter corrigido, teve um errinho aqui, 660, né? Porque vai ficar 600 mais 60 newtons. Ou seja, a balança, nesse caso, ela vai marcar um valor maior do que na situação em que ela estiver em repouso, né? Ela marca 60 newtons a mais. Ou seja, quando o elevador sobe acelerado, a gente acaba comprimindo o chão com a força maior do que o nosso peso. No caso aí o peso do homem é 600, a gente vai comprimir o chão com a força de 660 newtons. Né? Repare que essa força aqui é uma força trocada entre o chão da balança, entre a superfície da balança, ou o chão do elevador, né? E o homem. Então você tem uma reação também sobre o chão, né, para baixo.
Então o homem ele acaba pressionando o chão com essa força também. Então nesse caso aí a marcação da balança vai aumentar quando ele estiver subindo acelerado. E quando ele estiver descendo acelerado? Bem, nesse caso aí, a gente tem o peso, mesma situação, né? O mesmo par de forças, peso para baixo, normal para cima, só que agora, propositalmente, eu desenhei a normal menor do que a força-peso, a força normal de contato menor do que a força-peso. Por quê? Porque agora a gente vai ter que ter uma resultante para baixo. Quem vai ganhar o cabo de guerra, esse cabo de guerra vai vencer para baixo, não para cima, né? Vai ter que ser assim para justificar a aceleração para baixo, né? Mais uma vez a gente vai usar os 600 newtons. Por quê? Porque vai ter que ser para baixo, né? Porque a resultante aponta sempre para onde a aceleração aponta, né? Aqui é o item B, né? Desculpa, eu botei item A, né? Acabei repetindo aqui. É o item B, no caso em que ele desce acelerado. A segunda lei nos diz isso, né? A interpretação física dela é exatamente essa, que a resultante aponta para onde a aceleração aponta. No item A, a aceleração apontava para cima. Por isso que o cabo de guerra venceu para cima. Agora, a aceleração está para baixo. Então, esse cabo de guerra vai vencer para baixo, né? Vai ficar, ao invés de ficar N menos P, vai ficar P menos N, é igual a M vezes A. Substituindo os valores da força-peso, da massa e da aceleração, a gente tem que 600 menos N menos a normal igual a 60, vezes 1 que é 60. Passando a normal que está subtraindo, somando, e os 60 que está somando, subtraindo, a gente tem que a normal vai dar 600 menos 60, que vai dar 540 newtons. Repare que nesse caso a balança vai marcar um valor menor do que os 600 newtons, ou seja, ele vai pressionar o chão da balança, com a superfície da balança, com uma força menor do que os 600 newtons, menor que a força, que o peso dele, né? Que a força-peso que atua sobre ele. Então a gente está vendo o seguinte, quando o elevador estiver acelerado para baixo, essa normal vai diminuindo. Aí a pergunta é, será que existe algum valor de aceleração que faz com que essa normal vá diminuindo de tal modo que esse valor chegue a um valor nulo? Né? O que seria esse valor nulo? Esse valor nulo, fisicamente, representaria a situação em que a pessoa descolaria da balança, ela perderia contato totalmente com a balança. A resposta é, existe essa aceleração, e é exatamente o que acontece, né, nesse caso interessante, mas perigoso, que é o caso em que o cabo do elevador se parte. Nesse caso a gente tem uma queda livre. Né? Lembram lá da história do Isaac Newton da maçã? A maçã ela cai com aceleração aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? É a aceleração que os corpos caem, né, próximo da superfície da Terra. Então, nesse caso aí, o elevador, a situação em que o cabo do elevador se parte, é o caso em que um corpo cai em uma certa altura, livre, né, próximo da superfície da Terra. Nesse caso, como é que fica o problema? É a mesma coisa, ele vai descer acelerado, é uma queda livre, onde ele desce acelerado. O caso em que o cabo do elevador se parte é um caso em que eu tenho uma queda livre com aceleração para baixo de 10 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa do item anterior. Né? A gente vai querer descobrir a normal. Repetindo, a força-peso não vai mudar. Né? A força-peso não muda porque o agente da força-peso sobre o homem é a Terra. Então, aplicando de novo a segunda lei, a gente faz a mesma coisa, aceleração para baixo. Então, faz tudo que está a favor, menos tudo que está contra a aceleração. Né? P menos N igual a M vezes A. Vai ficar 600 menos N igual a 60 vezes 10. O A vai ser 10, porque nesse caso aí, né, é uma queda livre. Então vai ficar, se a gente ver aqui, vai ficar 60 vezes 10 dá 600. Isolando
O N vai ficar 600 menos 600, que vai dar o valor nulo, ou seja, a balança vai marcar um valor nulo nessa situação. Isso representa fisicamente o quê? Que o homem vai perder contato com a balança. Ele vai ficar flutuando dentro do elevador durante a queda livre. Agora vamos a um outro problema, uma outra aplicação, que é a situação em que dois corpos estão sendo suspensos, estão sendo içados, por uma certa força. Esses corpos estão ligados entre si por meio de um fio, e, consequentemente, esses corpos vão subir de forma acelerada. E o enunciado diz o seguinte: no esquema a seguir, os blocos A e B têm massas MA igual a 2 kg e MB igual a 3 kg. Vamos desprezar o peso do fio e a influência do ar, isso facilita o problema. E, sabendo que essa força é de 80 newtons, e vamos mais uma vez considerar a aceleração da gravidade local aí de 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente tem duas perguntas para responder. O módulo da aceleração do sistema e a intensidade da força que traciona o fio que vai unir esse fio aqui, que vai unir os dois blocos. O módulo da aceleração do sistema. Como é que a gente descobre o módulo da aceleração desse sistema? Muito bem. Quando esses dois corpos forem içados por essa força, repare que essa força está sendo aplicada em A, mas por sua vez o A está preso a B. Então quando você puxar o A, automaticamente o B vai ser puxado. E o interessante aqui, que além desse fio não ter massa, desprezível, eu não falei aqui, mas esse fio ele também não estica. E o fato dele não esticar significa que o mesmo tanto, a mesma quantidade de distância que o A andar, o B também vai andar. E por sua vez, a mesma aceleração que o A tiver, o B também vai ter. Eles vão ter o mesmo deslocamento, a mesma velocidade e a mesma aceleração a todo instante. Por quê? Porque esse fio não estica. Se fosse uma mola, aí o negócio ficaria mais complicado. Mas nesse caso, a aceleração dos dois vai ser igual. Então a gente pode tratar os dois blocos como se fosse um único bloco só, um sistema de dois blocos, Tá certo? Um bloco A e um bloco B. De tal modo que além da força F, a gente vai ter uma força total para baixo, que vai ser o peso total do sistema, do conjunto formado pelos dois blocos. E aí, a gente precisa calcular esses pesos. Então, a gente tem um peso de A, que é o produto da massa desse corpo pela gravidade. A massa do corpo A vale 2 kg e a gravidade vale 10. De acordo com o enunciado, então vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20 newtons. O peso de B, a massa vale 3 e a gravidade vale 10. Se a força-peso vai valer 30 newtons. O peso total vai ser a soma dos dois, 20 mais 30, que vai totalizar um valor de 50 newtons para o peso total do sistema formado pelos dois blocos. E aí a gente faz o seguinte, a gente substitui, quando a gente pensa em termos de sistema, a gente pode substituir os dois blocos por um único bloco, cuja massa vai ser dada pela soma das massas dos dois blocos. Nesse caso vai ser 2 mais 3 kg, vai totalizar 5 kg. A força de 80 newtons para cima, que é a força que o agente externo vai fazer, e a gente tem 50 newtons para baixo, se opondo à força F. Então, nesse caso, claramente a gente vê que quem vai ganhar esse cabo de guerra é o agente externo, vai ganhar do peso total que está para baixo. Então, consequentemente, esse sistema vai se mover para cima de maneira acelerada. Então, como é que a gente vai descobrir? Aí ficou fácil, A gente pode aplicar a segunda lei de Newton de novo a esse sistema. Nesse caso aí, resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. E aí a gente vai ter que F para cima menos o peso total. Tudo que é a favor menos tudo que está contra. A gente sabe que tudo que está a favor da aceleração menos tudo que está contra, porque a gente sabe que a aceleração vai estar para cima. Por quê? Porque o agente externo faz uma força maior do que o peso do bloco.
Então vai ficar F menos P total é igual a M total vezes A, né? Repare que a gente está aplicando a segunda lei de Newton ao sistema. Então, a massa que entra aqui é a massa total do sistema. Então, substituindo, vai ficar 80 menos 50 é igual a 5 vezes A. 80 menos 50 dá 30, que passando 5 que está multiplicando A dividindo, vai ficar 30 sobre 5, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Então, esse conjunto vai subir com essa aceleração aí de 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, a letra B, ele quer que a gente calcule essa força aí que vai estar tensionando, tracionando o fio. Bem, nesse caso, a gente vai olhar para o bloco B. A gente poderia olhar para o bloco A também, sem problema, né? Mas eu diria que nesse caso aí, o bloco B fica mais simples. Por exemplo, se a gente for analisar o bloco A, a gente teria que analisar 3 forças, né? A gente teria, além da força F, a gente teria o peso dele e a força que traciona, que está sendo exercida sobre ele. Já no bloco B não, só vão ter 2 forças, é mais fácil a gente isolar o bloco B, né? A gente vai ter só 2 forças, a gente tem o peso dele, que são os 30 newtons para baixo, que é a força que a Terra está exercendo, e tem a força tensora que a gente quer descobrir. Mais uma vez a gente aplica, né? A gente sabe que vai estar acelerado, né, para cima, com a aceleração que a gente descobriu no item anterior, os 6 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a segunda lei, vai ficar R, resultante é igual a M vezes A. Vai ficar mais uma vez tudo que está a favor, que é a tração, menos tudo que está contra, que é o peso dele, é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Substituindo, vai ficar T menos 30, que é a tração, força tensora, é igual a 3 vezes A, né? O A é... Aqui o A vai ser... Era 6, né? Então, aqui na verdade seria 6 vezes 3 daria 18 e não 15, né? Aqui está dando 45. Aí tem uma correção, na verdade, a aceleração dá 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então vai ficar 6 vezes 3, 18, com 30 dá 48, né? Não vai dar 45 nesse caso. Dá 48 newtons, tá, pessoal? Façam essa correção aí depois, tá? É uma errata aí desse vídeo. Vai dar 48, aqui é 6 vezes 3, aqui é 6 ao invés de ser 5, né? 6 vezes 3, 18, com 30 dá 48 e não 45. Muito bem. Agora, o último problema que eu vou discutir é sobre o chamado acelerômetro. O acelerômetro é um instrumento que a gente usa para medir a aceleração, né? Usando alguma propriedade física dele, ou geométrica, dele e do sistema em volta, né? No caso aqui, a gente vai ver que a aceleração vai poder ser medida pelo ângulo, né, por um certo ângulo, né, e pela aceleração da gravidade. No nosso caso aqui, o nosso acelerômetro é um pêndulo, né? Um pêndulo dentro de um vagão que está acelerado, né? Se esse vagão tivesse parado, esse pêndulo ficaria na vertical com ângulo zero. Mas o que vai acontecer aqui? Esse vagão ele vai acelerado para a direita, né? Então, a tendência do pêndulo é permanecer no mesmo lugar, pela lei da inércia. Então, basicamente, o que acontece para um observador de fora é que o vagão vai, mas o pêndulo fica, né? O objeto pendurado fica. É o mesmo efeito quando a gente está num vagão de ônibus, a gente está num vagão de um trem ou no ônibus, que o ônibus acelera, a gente tem aquela sensação que está sendo jogado para trás, onde na verdade a gente está tendendo a permanecer no mesmo lugar. Então é isso que está acontecendo aqui. O vagão está indo e esse pêndulo tende a permanecer no mesmo lugar, né? Como o fio está preso ao teto, né? O ponto de sustentação ele vai junto, mas o objeto está pendurado, ele tende a ficar. Então isso faz com que o pêndulo forme um ângulo com a vertical, né? E a gente vai ver que quanto maior for a aceleração, maior esse ângulo. Então a gente pode usar a medida desse ângulo para medir, né, o valor da aceleração desse trem, a aceleração desse referencial aí, né? Então o problema diz o seguinte: considere um veículo, como representado abaixo, em um movimento retilíneo
sobre um plano horizontal. Pelo fato de estar acelerado para a direita, um pêndulo preso ao seu teto desloca-se em relação à posição de equilíbrio, formando um ângulo alfa de 45 graus. Aqui o alfa vai valer 45 para a gente, com a vertical. Sabendo que o experimento foi realizado em um local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer que a gente calcule a aceleração do vagão, né? Então, vou mostrar para vocês que é possível, por meio do conhecimento desse ângulo e do valor da aceleração da gravidade local, é possível medir o valor da aceleração do vagão. Bem, qual a ideia? A ideia é a seguinte, a gente olhar para esse pêndulo aí que está pendurado, né? Para um observador que está olhando de fora, né, ele vai dizer o seguinte, ó, esse pêndulo está acelerado junto com o vagão, para a direita, com a mesma aceleração do vagão, né? Então, o que acontece? Quais são as forças que vão estar atuando nesse pêndulo? A gente tem a força peso e a gente tem a força tensora nesse fio, ó, que a gente chama de T, né? Tá certo? Lembrando que a força peso é a força que a Terra vai fazer sobre a massa e o T é a força que o fio, que é a chamada força tensora, é a força que o fio vai fazer sobre a massa, né? Essas duas forças vão produzir uma aceleração. Só que a gente já sabe o seguinte, que essa aceleração está na horizontal. Essa aceleração ela é previamente determinada, a direção, o sentido dela é previamente determinada pelo movimento do próprio vagão, que está na horizontal. E a gente sabe o seguinte, que a resultante vai ter que acompanhar sempre a aceleração, né? A resultante aponta sempre para onde a aceleração apontar. Então, já que essas são as duas únicas forças que vão atuar sobre o pêndulo, a gente sabe o seguinte, que essas duas forças necessariamente vão ter que produzir uma resultante também na horizontal. E a gente mostra isso aplicando a regra do paralelogramo, né? Traça uma linha pontilhada paralela à força-peso, partindo da extremidade da força T, e uma outra partindo da extremidade da força-peso e paralela à força tensora, fechando o paralelogramo, né? E a gente traça a resultante partindo da origem dos dois vetores, né? E aí está a resultante, essa setinha preta, né? A resultante vai estar apontando na horizontal para a direita na mesma direção e sentido da aceleração A do vagão, né? Tá certo? E o ângulo aqui de 45 graus, né? Esse ângulo de 45 graus ele vai aparecer exatamente aqui também, como a gente vai ver no próximo slide, né? E é por meio desse ângulo que a gente vai poder determinar o valor dessa aceleração. Mais uma vez a figura. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, essa força-peso aqui, a gente pode pegar ela e deslocá-la para aqui, ó, sem problema nenhum. E você acaba fechando, né, uma linha poligonal fechada. A gente vai acabar tendo uma linha poligonal fechada, que é nesse caso aqui é um triângulo, retângulo inclusive, né? A gente tem um T, a gente tem um peso para baixo, né? Eu simplesmente desloquei, isso não tem problema nenhum, né? Desde que você não altere o comprimento e nem a direção e sentido dos vetores, a gente pode deslocar ele no espaço sem problema nenhum, né? E a resultante fechando essa linha poligonal, né? Esse triângulo retângulo aí, que vai ser a própria, né, resultante, o ângulo de 45 graus ali em cima, como eu falei com vocês, e o triângulo retângulo, tá certo? Onde a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser a tração, o peso e a resultante vão ser os catetos desse triângulo retângulo, tá certo? E aí como é que a gente pode descobrir essa aceleração? Né? A aceleração vai estar aqui dentro da resultante. A tração a gente não tem conhecimento, mas a gente tem conhecimento da gravidade que está aqui dentro. Uma coisa que pode estar incomodando vocês é que a gente não conhece a massa nesse caso. Só que a gente vai ver que a massa ela vai acabar cancelando no problema. Então, por geometria, nesse triângulo retângulo, a gente pode relacionar a tangente de 45 com a razão entre o cateto oposto ao ângulo de 45 e a hipotenusa, que é o peso, né? E aí a gente aplica a segunda lei de Newton, né? A gente escreve a resultante como sendo m vezes a, é a segunda lei, e a relação entre o peso, a massa e a gravidade, que é mg. Se a gente substituir essas relações aqui, ó, essa relação trigonométrica, a gente pode
a gente vai ter que MA sobre MG, né, é igual a tangente de θ, que é 45. As massas cancelam. E aí a gravidade que está dividindo, ela passa multiplicando. E a gente chega então que a aceleração vai ser igual a g vezes tangente de θ, ou 45 no caso aqui. Então repare que essa aceleração ela vai ser proporcional à gravidade e à tangente do ângulo, né? E a função tangente ela é proporcional ao ângulo. Quanto maior o ângulo, maior a tangente. Então, quanto maior for a aceleração desse trem, maior vai ser a tangente, porque maior vai ser o ângulo. Então, repare que a gente pode medir a aceleração do trem por meio de um pêndulo, simplesmente medindo o ângulo que ele vai fazer com a vertical e a gravidade local. Nesse caso aqui, a aceleração, substituindo os valores, né, de g, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e da tangente de 45, a tangente de 45 é igual a 1. Né? Isso porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, não é, pessoal? Então, substituindo, vai ficar que A vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo aos nossos vídeos. E até a próxima.